aquele que é claro em relação às suas escolhas. Então eu falo aqui no meu livro, Revolução Francesa, ó, que inclusive eu tô trazendo de presente pra você também. Tem dedicatória? Não Depois tem. a gente vai escrever daqui a pouquinho. Tá. Esse aqui é o presente inútil dele pra você. Não, é o último. É o último, pelo amor de Deus. Lançado pelo... Pessoal, nesse momento aqui o professor ele fez a seguinte classificação. Ele dividiu em dois grupos os historiadores. Na visão dele, os dois grupos são os honestos e os desonestos. Ele está explicando que o historiador honesto é aquele que trabalha a partir de uma metodologia muito severa, muito aplicada, enquanto que o desonesto é aquele que se arroga dizer a verdade. Fala, não, eu vou te dizer a verdade. Ele tem esse tipo de pretensão. É isso que ele está dizendo aqui nesse momento. Editora Contexto, ano passado. E eu falo aí, ó, é um recorte, tem uma escolha de fontes, tem uma escolha de metodologias. Esse é o trabalho honesto, no qual você é explícito. Agora, quem é o desonesto? Aquele que diz, eu vou falar a verdade. Eu vou falar só os fatos. Tá? O que ninguém tá te falando, eu vou revelar. O que ninguém tá te falando, Esse daí é o desonesto, mas o picareta. Comparando com fotografia é a mesma coisa. Essa definição é um tanto quanto complicada, um tanto quanto problemática se você considerar que, a priori, uma pessoa que se propõe a buscar a verdade, mesmo que ela se arrogue de buscar uma verdade, ela não pode ser considerada a priori desonesta. Veremos isso ao longo, né, da forma como ela vai conduzir a sua busca pela verdade, dos desdobramentos disso, das escolhas que ela vai fazer ao longo do caminho. Mas, a priori, ter por princípio buscar a verdade no curso da história, dizer que só por isso o historiador ele já se constitui como um sujeito desonesto, eu acho problemático. Eu acho que ficou mal ajambrada essa colocação dele aqui. Esse é o nosso ponto. Porque se você escolhe fotografar daqui ou de lá, você já tá fazendo a sua escolha. Sim, com certeza, não é? É isso aí. Com certeza. Não, esse é o primeiro recado que a gente quer dar pra quem tá assistindo. Eu vi uma imagem hoje, por coincidência, de duas pessoas olhando o número 6. E para um é 6 e para outro é 9. Perfeito. Os dois estão falando a verdade, os dois estão escrevendo o que estão vendo. Outra definição problemática aqui. O Vilela, ele, a partir de uma introdução que os dois professores eles já fizeram, o Vilela agora ele complementa, tomando por base um meme, né, onde duas pessoas de ângulos diferentes, perspectivas diferentes, observam o mesmo número, e para uma é 6 e para outra é 9. E você vai ver como esse argumento ele tem uma linha tênue com relativismo. E são duas coisas diferentes, porque enquanto no perspectivismo você tem a consciência de que você está observando o fenômeno de um determinado lugar, de uma determinada posição, e essa posição, esse lugar, ele muda a forma como você observa o fenômeno, ok, mas ele não altera a natureza desse mesmo fenômeno. Ou seja, se ambos estão observando o mesmo número de ângulos diferentes, o número ou é 6 ou é 9. Não tem como o número ser as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, uma dessas pessoas vai estar errada, vai tirar uma conclusão errada. Tem que ter um parâmetro, ou existe necessariamente um parâmetro que vai conduzi-las a entender qual das duas está certa. Agora, descamba para o relativismo quando, ao não entender essa diferença, né, o relativismo é esse esforço consciente intelectual no sentido de observar o fenômeno e interpretar ele à luz do que seja conveniente para mim, que sou observador. Então, nesse sentido, eu pretendo
fazer um juízo sobre a natureza do fenômeno que de alguma forma seja conveniente para o meu argumento ou para o meu pensamento, etc. Percebe como a linha é tênue? Nesse momento, os professores, por mais que eles não sejam filósofos, eles são historiadores, mas eu acredito que eles perceberam isso, eles deveriam intervir e mostrar que não é bem assim, né? Ou seja, é possível estabelecer a verdade a partir de uma observação. E como você faz